Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula bíblica e hoje teremos a lição 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Essa é a pergunta da lição 8. Nós temos como texto áureo Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. E, na verdade prática, na realidade já é uma resposta à própria pergunta da lição, que é: o justo não passa por tribulação? E a verdade prática fala o seguinte: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe está nos textos do livro de Jó, capítulo 11, versículos de 1 ao 10 e capítulo 20, versículos de 1 ao 10. Então vamos iniciar com Jó, capítulo 11, versículos de 1 ao 10. Diz assim o versículo 1. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador não será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombará tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, porventura Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice e eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó, capítulo 20, versículos de 1 ao 10, diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os seus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas um momento. Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Essa é a leitura do texto bíblico desta lição, né? Mais uma vez, dizendo que a lição de hoje, a lição número 8, a teologia de Zofar, que é um dos 3 amigos de Jó, né? E a lição, ela se dá pela pergunta: o justo não passa por tribulação? Qual é o objetivo geral dessa lição? É mostrar que Zofar, assim como defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. A teologia de Zofar defende que o justo não passa por tribulação. Para ele, se houver tribulação, é porque a pessoa não é justa. Essa teologia já foi muito disseminada em nosso país, dando a ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para os cristãos. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que
que quem está em Cristo não significa que tem ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles. Uma firme convicção de Cristo passa com você nessas tribulações, né? Para muitos, né, existe aquela consequência. Se a pessoa está em sofrimento, passando por dificuldade, às vezes um processo de doença ou problemas financeiros, ou seja, qual for a tribulação, como se isso sempre fosse o resultado de um pecado na vida daquela pessoa, né? E as pessoas costumam julgar, né? Condenar. Olha, fulano está assim porque está em pecado. E foi isso que Jó passou, né? Naquele grande momento de sofrimento, de tribulação, onde teve seus bens tocados, sua família, né, seus filhos mortos, seus bens roubados, sua casa destruída, né? Ele foi visitado pelos seus amigos, pelos seus 3 amigos. E todos os 3 o acusaram de ter uma vida de pecado. E todo aquele sofrimento era consequência de um possível pecado na vida de Jó. Mas a Bíblia fala que as tribulações nem sempre são resultados de pecados, né? Eu lembro que na Bíblia, uma vez Jesus indagado sobre um cego, onde seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada. Então, irmãos, é muito perigoso quando nós desferimos julgamentos a respeito da vida de outras pessoas, né? O que devemos fazer é orar e procurar dar uma palavra de apoio, uma palavra embasada na Bíblia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de buscar a fé, de não se deixar esmorecer, mas não de condenação. O único que deve julgar, o único que é capaz de julgar é o nosso Senhor, Deus, né? É Ele que sabe de todas as coisas. Dando continuidade à lição, né, que corrobora com essa afirmação que eu disse, Cristo também falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tecendo esses comentários, vamos entrar na introdução da lição propriamente dita. Nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Em Jó, capítulo 11, versículo 20, ele insistia na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam os seus amigos, que já estudamos em lições anteriores, que é Elifaz e Bildade. Porém, Zofar, ele é muito mais incisivo e impiedoso na acusação contra Jó. Ele afirma que Jó é mentiroso e iníquo, né? Então ele vai falar durante o diálogo com Jó que Jó mentia e que era pecador, né? E o acusa de se levantar contra a sabedoria de Deus e o aconselha a voltar-se para Deus. Zofar não sabia qual era o testemunho de Deus sobre Jó, porque na realidade todo esse sofrimento de Jó, né, ele vai se iniciar com Deus, né, na presença dos anjos, quando o diabo chega até Deus e Deus fala para o diabo: tem visto o meu servo Jó, homem fiel e reto de coração, que desvia-se do mal. Quer dizer, esse era o conceito de Jó para Deus. Ele era um homem fiel e reto e se afastava do mal. E para os amigos de Jó, eles estão colocando como Jó um pecador, né? E Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, mas não porque ele era pecador, mas para comprovar que ele era fiel a Deus e que ele o servia de todo o coração. Então, no ponto 1 desta lição, na segunda teoria de Zofar, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E diz assim: para Zofar,
defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Ele é tão impiedoso que compara Jó a um animal irracional, a um jumento, que não tem entendimento. Para Zofar, Jó valeu-se da sua defesa de palavras exageradas, que está em Jó, capítulo 11, versículo 2. Desrespeitosas, 11, versículo 3, e cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus, em Jó 11, de 5 ao 6. Né? Então, Zofar ele não poupou esforços para acusar Jó. Ele tem na sua convicção de que Jó passava por aquilo devido a pecados na sua vida. No tópico 2, diz: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Para Zofar, mais uma vez, né, a gente está falando sobre ele, o sofrimento de Jó era consequência da condenação de Deus devido aos seus pecados. E acreditava que se Deus debatesse com Jó, ele ficaria contra o patriarca de Uz dos caldeus. Quer dizer, se Deus descesse, né, e fosse debater com Jó, Deus também acusaria Jó. O que nós sabemos que não era verdade. Deus permitiu tudo isso devido a Jó ser fiel. E isso, né, Deus permitiu que Jó passasse por essa prova, né? Então, no tópico 3, né, nós vamos ver que os amigos de Jó são, diz assim o tópico, tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar, em Jó, capítulo 12, versículo 2. Pois estes haviam se levantado como legítimos representantes do saber de Deus. Zofar pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Isso está em Jó capítulo 13. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. E disse assim: Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos, de que não valem nada. Jó estava decidido em deixar os amigos e ir à procura de Deus. E diz assim: Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Isso está em Jó, capítulo 13, versículo 3. No lugar dos julgamentos humanos, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Né? Esse trecho está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Então, vamos à síntese desse tópico 1. Deus é grande e sábio, e os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria, como se o homem pudesse alcançar a sabedoria de Deus. Nós podemos entender em partes, em pequena parte, mas a sabedoria de Deus é uma coisa muito mais elevada. Né? Nós não temos a capacidade de atingir. Né? Atente como podemos ajudar os que sofrem e não julgá-los. A conversão como resposta à aflição. Para Zofar, né, ele tem certeza da culpabilidade de Jó, ou seja, ele tem certeza que Jó é culpado pelo seu sofrimento, devido a pecados em sua vida. E que a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Ele conclama a Jó um arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que Jó tome em busca de um arrependimento e conversão. Primeiro, uma conduta correta, né, nos atos e na vida de Jó. Segundo, a oração, né? E terceiro, a renúncia do pecado. Como eu falei anteriormente, Zofar desconhecia, né, o testemunho de Deus sobre Jó. E muitas vezes, né, nós nos damos isso
durante a nossa vida cristã. Quantas vezes eu já vi homens tomando púlpitos, né, em oportunidades e falando palavras duras para a igreja, né, palavras de repreensão, palavras, né, doídas, doloridas de correção, né? Mas muitas das vezes aquelas palavras não vêm do trono de Deus para aquela igreja, né? Vêm do coração do homem. E nesse momento que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia, eu não posso dizer nem que é pós-pandemia, porque ela está aí, está se reforçando, né? Vi muitos desses homens que subiam nos púlpitos e as igrejas foram reabertas e eles não reapareceram, né? São pessoas que trazem um legalismo, né? Que se acham mais justos do que os outros, né? E a nossa salvação, a nossa vida cristã, ela não está baseada na nossa justiça, ela está baseada na graça divina. Nós somos salvos porque Deus enviou seu Filho unigênito, né, sem pecados, para morrer na cruz por nós. Porque pela nossa própria justiça nós ainda estaríamos afastados de Deus. Não é a sua justiça que te junta ou que te reaproxima de Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz que nos traz para próximo de Deus quando o aceitamos como nosso único, fiel e exclusivo Salvador. Porque Deus aceitou o sacrifício do seu Filho como um sacrifício perfeito e único. O único que pode levar o homem a Deus, né? Devemos ter uma vida afastada do pecado. Devemos ser mais justo possível, mas nunca acredite que a sua justiça fará Deus lhe perdoar dos seus pecados. O que faz Deus nos perdoar dos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa e nos lava de todo pecado. Dando continuidade à lição, vai dizer assim: a teologia de Zofar espelha um moralismo salvífico. Em vez da graça divina, isso é concedido como legalismo religioso. Espera aí, só um instantinho. Então, irmãos, devemos ter bastante atenção com relação a isso. No tópico 2 diz assim: é possível negociar com Deus? Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus, a fim de se livrar das suas dificuldades. O diabo, ele acusou a Jó de ter uma fé interesseira, ou seja, o diabo diz, né, para ele que Jó era fiel a Deus porque ele era abençoado, mas isso não era a realidade. Isso foi o que o diabo propôs para Deus. Olha, ele é assim, fiel a ti, porque você abençoou de muitos bens e de muitas riquezas. Mas se ele perder as suas riquezas, ele não será fiel a ti. E foi ali que começou a angústia de Jó, não porque ele tinha pecado. E no tópico 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações de seus amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais do desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana e exclama: o justo sofre. Então, né, nós somos humanos e diante de angústias, sofrimentos, né, às vezes nos tornamos fracos e desfalecemos, mas devemos buscar em Deus a restauração, pedir a Deus que através do seu Espírito Santo nos renove as forças, para que possamos estar seguindo para o alvo que é Jesus Cristo. A síntese do tópico 2. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando ao arrependimento ritualístico, ou seja, né, ele propõe, na realidade, o que ele acreditava, que quando você, né, busca
né, em orações, vista por muitos, uma visão, uma aparência externa, né, e que tudo vai bem, isso é apenas um ritual, né? Porque Deus não vê como o homem vê, Deus esquadrinha o coração, né? Se você ora apenas para que outros vejam você orando em voz alta e clamando, Senhor, eu sei que, como fez, né, aquele religioso, né? Eu dou o dízimo de tudo, eu não sei o que. Para Deus isso não é nada, porque Deus sabe a intenção do seu coração. No tópico 3, Deus julga e castiga os pecadores. Isso na visão de Zofar. No discurso de Zofar, a prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Então, para Zofar, né, se por acaso um ímpio tivesse numa posição confortável, aquilo duraria pouco tempo, né, e rapidamente seria transformado. Mas na visão de Jó, ao contrário, ele muitas vezes constatou que os ímpios envelhecem e ainda se esforçam em poder. Parecem gozar de longevidade e prosperidade. Eles passam seus dias em total regalia e morrem em total felicidade. Isso tudo são afirmações de Jó com relação à vida de alguns ímpios, né? Mas a palavra do Senhor nos diz: Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? E apesar disso tudo, né, apesar de Jó ter passado por todo esse sofrimento, por ser acusado por seus amigos, né, e no final ele vai orar pelos seus amigos, e apesar de todo o sofrimento, Jó não blasfemou contra Deus, né? E Deus teve a comprovação, né, pôde mostrar para Satanás que Jó, mesmo diante de todo aquele sofrimento, mesmo diante de ter perdido todos os seus bens, né, sua família, seus filhos, seus animais, ele não blasfemou contra Deus, né? Ele foi fiel, ele foi firme na sua convicção de que ele passava por aquilo, mas não era consequência do pecado, né? Agora, eu quero ilustrar, né, com algumas considerações pessoais. Nem o sofrimento, né, diz que você está em pecado, e nem, né, a prosperidade diz que você é justo, né? Porque quantas histórias sabemos de pessoas que viveram afastadas de Deus, cometeram os graves erros, às vezes crimes, foram, né, que poderiam ser punidos pela justiça, mas tiveram uma vida, passaram por essa vida sem as consequências desse pecado, né? Ou quantas vezes, né, pessoas justas nasceram com dificuldade, viveram com dificuldade, lutaram contra doenças e vieram a falecer, né, numa vida sofrida, de sofrimento. Mas eu quero agora trazer para vocês uma coisa que está definida na Bíblia, né, que Jesus falou e está também no livro de Apocalipse, que são dois grandes julgamentos, né, dois fatos que acontecerão e serão marcantes para a vida de cada ser humano que passou pela face da terra. Primeiro, o tribunal de Cristo, que é aquele tribunal onde seremos justificados por ter aceito o sangue de Jesus como sacrifício na cruz do Calvário. Esse tribunal não será para condenação, mas será para galardão daqueles que aceitaram Jesus como seu único, fiel e exclusivo Salvador. E após isso viveremos para sempre na presença de Jesus e de Deus. O outro será o grande trono do juízo branco. Aí, meu irmão, aí vai ficar difícil, vai ficar pesado, porque todos aqueles que forem julgados no juízo do trono branco serão para condenação, serão para aquelas pessoas que viveram afastadas de Deus,
que buscaram em si a sua própria justiça e não reconheceram o sacrifício de Jesus ou o rejeitaram simplesmente. Nessa hora, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que todos nós possamos estar presentes no tribunal de Cristo para galardão e para a festa da salvação. E eu queria ler também, que para mim é o que ilustra melhor toda essa lição de hoje. Em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Na minha Bíblia diz, o rico e Lázaro. Eu peguei até uma outra Bíblia que estava aqui em casa e estava dizendo a parábola do rico e Lázaro. E eu descartei essa Bíblia agora, porque na realidade o rico e Lázaro, né, não se trata de uma parábola. Se trata de um fato narrado por Jesus. Porque quando Jesus falava de parábola, ele nunca citava nomes. As parábolas que Jesus citou, né, ele sempre iniciava com com o seguinte parágrafo. Ele dizia, e havia um homem, e havia uma pessoa. Ele nunca dava nome às pessoas das parábolas. Mas aqui ele diz, o rico e Lázaro. E tem, né, a minha convicção de que Jesus narrou um fato. E diz assim a partir do capítulo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco seriam persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pois, nesse dia de hoje, né, com esse rico exemplo, onde um mendigo que teve sua vida toda em sofrimento foi para o seio de Abraão, e um rico que passou a sua vida desfrutando das suas riquezas foi para o inferno, né? Nesse momento estou aqui como, né, os profetas que anunciam que a sua salvação está na sua posição, na sua decisão de aceitar ou rejeitar a Jesus. Temos que ter cuidados com os dias de hoje, onde passamos por um período turbulento, de uma pandemia. Tudo indica que estamos, né, no início das dores. Por mais que oremos, a tendência é que as coisas venham se aprofundar, né, que as dificuldades venham a aparecer.
e que não é momento de esmorecer na fé. Não é momento de se deixar influenciar por demandas desse mundo e abandonar a sua fé, esmorecer na fé, deixar a sua fé, né? Porque ao deixarmos um pouquinho a cada dia, nos afastamos. E quando nos afastamos, reconciliar é muito mais difícil. Permanecemos firmes na fé, porque o nosso triunfo é certo, né? Por maior que sejam as dificuldades, somos vitoriosos em nome de Jesus. Deixo aqui para vocês a minha boa tarde, que essa aula tenha sido proveitosa para a sua vida, né? E que tenhamos um final de semana abençoado. Fiquem com Deus e muito obrigado pela sua atenção.